Voltamos ao texto. Irmãos, vocês podem, por favor, abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 8. Hoje nós não leremos o texto todo, porque nós vamos até o capítulo 8, versículo 1. A gente começa em 6, 8 e vai até o 8:1. Nós estamos caminhando pelo livro de Atos e o livro é o registro da manifestação de Deus através da vida dos primeiros crentes. Semana passada, na semana anterior que falamos de Atos, a gente viu o problema da crise do sucesso. A igreja cresceu e nós tivemos a experiência de lidar com o problema da distribuição de pães, dos alimentos para quem precisava. A solução foi escolher 7 homens que ajudariam a cuidar da necessidade da igreja. E hoje, um desses homens é o centro da história. Se você achou aí, 6:8 começa assim. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e das províncias da Ásia, se levantaram e discutiram com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele vai continuar pregando, e aí a gente vai para o versículo 51. Esse é o resultado, é a conclusão do texto. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por mistério de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor,
não os condenes por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te engrandecemos. Pedimos que o Senhor fale conosco através desse texto. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já se sentiram injustiçados? Essa semana nós vimos um caso de injustiça. Alguém foi morto pelas palavras. O ponto não era se a gente concorda ou discorda de Charles. O ponto é que palavras levaram alguém a assassinar uma pessoa. Se você, meu irmão, comentar um paralelo, está feliz com a morte dele, saiba que você está doente. Um homem, pai de família, morreu porque defendia um lado político. Seria a mesma tristeza se ele fosse do outro lado político. O fato é que a gente aprendeu a matar aqueles que nós discordamos. E, de fato, o que aconteceu foi algo muito maior do que deveria. As ideias podem ser debatidas, mas quando alguém morre pelo que fala, o nosso coração entende que ali tem uma grande injustiça. Existe, nesse caso, uma grande injustiça. E é um caso de injustiça que a gente vai ver hoje. É o caso de Estevão. A gente volta para Jerusalém, nos primeiros dias da igreja. Havia um som nas ruas, muitas pessoas se convertendo. Esse som da felicidade teimava em não diminuir. Mas, por mais que existissem opositores e gente querendo matar o evangelho, não era possível. O evangelho crescia. E ele não crescia de uma maneira linear, era exponencial. O número dos discípulos era multiplicado. E, para choque de todos, uma grande parte de sacerdotes estavam se rendendo a Jesus. Sim, os sacerdotes, a elite religiosa, o sistema, eles também estavam se rendendo a Jesus. Era um avivamento em plena expansão. A vitória do evangelho estava sendo vista em todas as frentes. No meio dessa história aparece esse homem, um diácono recém-escolhido, Estevão. Ele era um homem cheio de graça e de poder, que é o que o texto diz. Isso significa que a graça de Deus era tão visível nesse homem que as pessoas percebiam nele uma calma, uma paciência, uma doçura, mesmo quando ele falava verdades duras. Isso não significa que ele era fraco, ao contrário, ele era cheio de poder, não dele, é claro, mas ele orava e sinais maravilhosos aconteciam. E isso tudo acontecia de um modo que ninguém conseguia negar a ação de Deus através daquele homem. Esse homem representava a bondade e a força de Deus. E ele estava andando em Jerusalém naquele tempo. E essa força, esse poder incomoda os poderosos e atrai ataques. Então se levantam homens de uma sinagoga específica, a sinagoga dos libertos. Eram homens que precisavam provar algo. Eles eram judeus de fora de Israel, talvez ex-escravos, a maioria provavelmente ex-escravos,
gente marginalizada pela sociedade, mas por isso mesmo mais zelosos, mais ferozes na defesa da tradição. Eles vinham de regiões ricas, então provavelmente homens mesmo socialmente abaixo dos outros, homens inteligentes e com um orgulho profundo dessa capacidade. E Estevão, sendo um homem cheio de poder, de sabedoria e de graça, se tornou o alvo desses homens. Eles o chamam para um debate. Eles estão prontos para humilhar Estevão. Só que eles esbarram em um problema. O texto diz, no versículo 10, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Conseguem imaginar a frustração, o rosto daqueles homens, a humilhação pública? Eles chamam Estevão para o debate e perdem. Todos não conseguem discutir. Esse cenário produz nesses homens um sentimento horrível, o orgulho ferido. E o que o orgulho faz, meus irmãos? O orgulho se recusa a admitir a ignorância. O orgulho se recusa a aceitar limites. O orgulho se coloca acima dos outros e acima de tudo. O orgulho não pode, em hipótese alguma, perder. Então, o orgulhoso não pode perder, mesmo com a verdade, mesmo sabendo que está errado. E o que o orgulhoso faz? Ele apela. Nesse caso, a apelação veio pela mentira. Eles não podiam vencer Estevão, então eles trabalham nas sombras, conspiram, e o texto mostra como eles resolvem o problema. Eles subornam homens. Sim, eles pagam pessoas para que mentissem, formando uma teia de mentiras. E a mentira era a mais grave possível. A mentira que eles contavam, nós o ouvimos blasfemar contra Moisés e contra Deus. Eles pegam o amor que Estevão tem por Jesus e distorcem. E essa mentira, como uma bola de neve, vai crescendo. Eles agitam o povo, os líderes, a coisa toda cresce. Eles agarram Estevão e o levam para o Sinédrio. O Sinédrio, como já falamos, é o Supremo Tribunal dos judeus. Aquele diácono que servia nas mesas, agora está no banco dos réus, cercados por poder, tradição e ódio. As testemunhas falsas se levantam e, mais uma vez, repetem as mentiras diante de todos. Meus irmãos, a vida de Estevão está indo para o final. E esse homem, então, é chamado para se defender. E o que ele fala em sua defesa? Ele tenta explicar o que ele disse? Não, não tenta. Ele tenta se defender de algum modo? Não. O que ele faz? Ele prega. E ele abre a história de Israel, é o texto que nós não lemos e você leia na sua casa. Ele abre a história de Israel e mostra o padrão terrível daqueles homens. O padrão de um povo que sempre resiste a Deus. E no final, ele fala que o passado não terminou. Que eles continuavam sendo esses homens que resistem à ação de Deus. Voltamos no 51, 7:51. Eu vou ler de novo. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo,
do qual vocês também se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por mistério de anjos e não aguardaram. Vocês são homens teimosos, de coração duro. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E vocês fizeram o mesmo que o pai de vocês. Continuam perseguindo e matando os profetas. O diagnóstico está feito. Ele diz o problema daqueles homens. Ao invés de se defender, Estevão confronta. Ao invés de tentar se livrar, ele mostra a verdade. Qual foi a resposta desses homens? Como eles respondem? Eles fazem uma reflexão? Eles se arrependem dos seus erros? Não. Não. A resposta daqueles homens foi a fúria. No versículo 54, ele diz que os corações não se abrem, mas se enchem de ódio e começam a ranger os dentes contra Estevão. Pensem nisso. Pensem em dentes rangendo. Um som do inferno. O som da religiosidade que não suporta a verdade de Deus. O som de uma cegueira espiritual que se transforma em uma violência. Esse é o problema da forma mais pura. O homem cheio de Deus de um lado e do outro, um sistema cheio de ódio. Como que a gente sai de uma sala assim? Como ele sairia daquela sala? Existe alguma esperança diante de homens tão poderosos que rangem os dentes contra vocês? O resultado, se nós olharmos para o horizontal, se nós olharmos para esse plano, o resultado é desespero. Quando o orgulho é ferido, as pedras voam. Homens que se recusam a olhar para cima, olham para Estevão com fúria, com raiva, e olham para dentro, olham para o seu próprio ego quebrado, ferido. Tem alguma solução? Temos solução para esse problema? Por enquanto, não. Mas será que esse problema é só para aqueles dias? Será que isso termina lá com Estevão? Essa resposta se repete, essa história se repete nos nossos dias? A resposta é sim. E ela se repete quando nós sofremos. O problema que vemos no mundo é que é uma verdade que pedras voam, são atiradas contra nós. Estevão enfrentou pedras de rocha, pedras de verdade. Nós, talvez não, mas elas têm outro formato. Mas o peso e a dor, muitas vezes são iguais. Alguma das pedras você conhece. A pedra da calúnia, lançada pelas costas, no seu ambiente de trabalho, na sua família, tentando manchar a sua reputação. A pedra da zombaria de amigos e familiares que zombam de você porque você leva a sua fé a sério, porque você não faz o que todo mundo faz. Às vezes a pedra de um diagnóstico médico que acaba com o futuro. A pedra da traição. As pedras são várias. Elas podem representar a ansiedade, o luto, solidão. O problema em nosso mundo é que às vezes nós somos alvos de pedras. Mas nem sempre as pedras são atiradas contra nós. Algumas vezes nós é que somos os atiradores.
E nós também precisamos olhar nesse espelho desconfortável para olhar o nosso coração. Porque eu tendo a crer que no seu coração também você consiga encontrar aí orgulho e fúria, orgulho e ranger de dentes. O orgulho, meus irmãos, é aquele pecado que te faz julgar, que te impede de admitir os erros, de admitir a ignorância. Para a gente pensar um pouco sobre isso, você se julga secretamente um pouco mais espiritual do que os outros? Você tem dificuldade em se submeter à autoridade? Você acha que suas ideias são sempre as melhores? Você, quando faz algo bom, tem a necessidade absoluta de receber o crédito? Você já promoveu divisões através de uma suposta firmeza de caráter ou teológico? Essas são características do orgulhoso. O orgulhoso, no fundo, é um adorador de si mesmo. E ele fará tudo o necessário para manter o ídolo intacto. Se você for uma pessoa orgulhosa, talvez você não tenha caído, já tenha caído no mesmo pecado daqueles homens de Jerusalém, que para manter a sua palavra, para manter o seu ego de pé, tenha até mentido. Às vezes não uma mentira inteira, uma meia verdade que te coloca como vítima ou como herói e a outra pessoa como vilã. São tentativas sutis, coisas pequenas, mas que algumas vezes fazem com que a gente use qualquer recurso para ganhar o discurso, ganhar o argumento, estar certo em todas as coisas. Nós, o orgulhoso, né? Sacrificamos a verdade para beber na mesma fonte daqueles homens da sinagoga de libertos. E quando o orgulho quebra, quando eu não consigo mais me defender, quando o meu ego acaba, nasce a fúria, o ranger de dentes. Eu vou perguntar para você, não responda, por favor. Você já ouviu o ranger de dentes alguma vez dentro do seu coração, não ouviu? Pensa naquela conversa com seu marido ou com sua esposa. Ela diz algo que é verdade, e ao invés de você ouvir, se arrepender, você já traz a lista do contra-ataque. Ah, mas você... Acho estranho, porque aí começa a lista. Isto é o ranger de dentes. Quando algum amigo, ou até mesmo uma mensagem, toca em uma ferida, em um pecado que você não quer largar, ao invés da oração, Senhor, me ajuda, vem, quem você acha que é para dizer isso? Nós rangemos os dentes quando o nosso orgulho é ferido, quando os nossos planos são contrariados, quando Deus nos confronta com a verdade. Nós não estamos dispostos a mudanças. Esse é o nosso coração incircunciso, teimoso, que prefere a dureza da raiva à vulnerabilidade do arrependimento. E qual o resultado disso? O resultado disso, desse olhar na horizontal, seja ele recebendo as pedras que o mundo te ataca, seja rangendo os dentes contra aqueles que você odeia, o resultado é o mesmo, é o desespero. Se a nossa vida se resume a desviar de pedras, ou olhar com raiva para os nossos inimigos, nós não temos nada, absolutamente nada. Você olha para baixo e vê as pedras aos seus pés.
olha para o lado, inimigos. A vida, por esse prisma, se torna um beco sem saída. Não tem perspectiva, não tem esperança, não tem para onde olhar. E a gente está aqui agora, nesse momento, nesse ponto de tensão. Se por um lado o mundo nos atira pedra, por outro o nosso coração nos assusta com orgulho e com raiva, mais do que a gente espera. Nós estamos espremidos disso. O lado bom é que o Evangelho não termina aqui. Não tem só esse prisma para olhar. Não tem só o horizontal. Se fosse isso, estaríamos perdidos. Mas o Evangelho, então, nos mostra a cura. O texto continua, mostrando o que acontece. Deus mostra a sua graça no primeiro momento, bem no início da provação. Lembra, lá no começo, quando Estevão foi levado ao tribunal, o que mais mais se destaca nessa história não é a fala dos maldosos, é o rosto de Estevão. Estevão estava como um rosto de um anjo. Pensa nisso, meus irmãos. Levem isso em consideração. Você está num ambiente carregado por ódio, com muitas pessoas que te odeiam e que querem te matar. O que as pessoas percebem em você é a serenidade. Isso não tem como ser próprio. Não tem como ser da própria pessoa. Isso vem de Deus. É Deus dando uma paz sobrenatural. Em João 14, 27, o próprio Jesus promete isso. Ele diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Estevão provou dessa paz que não vem da natureza humana. Se coloque no lugar de Estevão, cercado de dezenas, talvez centenas de pessoas, querendo a sua morte. Quem não ficaria com medo num momento desse? Quem de nós naquele lugar não teria o rosto estampado de pavor? Quem teria o rosto como um de anjo diante de tanta gente querendo te matar? Esse tipo de paz não vem de homens, mas do Senhor. E o próprio Senhor prometeu. E nesse momento, essa paz foi derramada sobre Estevão, a ponto de mudar o seu rosto. Além da paz, ele recebe uma ousadia espiritual. O texto mostra isso de uma maneira contrastante. Enquanto homens do Sinédrio estavam cheios de fúria, Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo aqui é muito mais do que um arrepio, uma sensação. Estar cheio no Espírito Santo é a capacidade que Estevão recebeu de sustentar o seu testemunho até o final, mesmo diante de uma morte iminente, mesmo diante de uma grande perseguição. O medo não forçou a parada de Estevão. Estevão não recua, nem para salvar sua própria vida. Ao contrário, cheio do Espírito, ele fala a verdade. Ele teve ousadia de sustentar o seu testemunho, mesmo que morresse. Morrerá. É somente assim, meus irmãos, que a gente tem essa capacidade. Nós não conseguimos, nós somos fracos, nós dependemos de Deus. O bom é que Deus cumpre, Deus faz. Em Mateus 10, 19 e 20, diz assim: e quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês,
que fala por meio de vocês. Estevão, então, recebe essa capacitação. Ele recebe essa graça de Deus. Além dessa paz, além da ousadia, ele tem uma visão do céu. E aqui, meus irmãos, é maravilhoso. O céu se abre. No momento da maior fúria humana, quando os dentes rangem, quando o inferno parece vencer, Deus intervém de uma maneira espetacular e ele tem essa revelação celestial. Estevão fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Ele viu por trás da realidade, ele viu por trás do céu que a gente enxerga. Ele viu que o tribunal do ódio que estava diante dele não era tão poderoso quanto parecia naquele momento. Ele viu que a majestade, a luz e a santidade de Deus governam todas as coisas. É a graça de Deus lembrando que a realidade celestial é infinitamente mais real do que nós podemos parecer e muito maior do que qualquer sofrimento humano. E no meio daquela glória, ele vê alguém. Quem? Jesus, de pé, à direita de Deus. De pé. Irmãos, no Novo Testamento, quando Jesus é visto depois de ser assunto aos céus, ele sempre está assentado. Assentado porque a sua obra já está consumada. Assentado como sinal de autoridade. Mas para Estevão não. Jesus está de pé. Por que de pé? Porque um rei se assenta para reinar. Um juiz se assenta para julgar. Mas um advogado se levanta para defender a causa do seu cliente. Uma testemunha se levanta para validar um depoimento. Um anfitrião que honra quem se recebe em casa se levanta para receber o convidado. Essa é a graça suprema do texto. No momento de maior fraqueza e humilhação e abandono de Estevão na terra, o Senhor se levanta em honra, em solidariedade, em boas-vindas ao céu. Jesus está dizendo: Estevão, eu estou te vendo, eu estou com você. Levante-se, meu bom servo, eu estou te esperando. Não tem nada mais maravilhoso do que isso. Hoje a gente tem uma ideia, a gente tem um pensamento como foi isso. Alguns dos nossos irmãos que já partiram, já tiveram essa experiência maravilhosa, que eu espero também poder ter em breve. O próprio Jesus prometeu. Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, bendito do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Ter essa certeza, a certeza que quando a gente fecha os olhos aqui, nós abrimos com Cristo no céu, faz com que tudo mude. Nós temos a certeza absoluta que a nossa herança não é aqui, mas está nos esperando. O dia de maior perseguição e luta na sua vida, da nossa vida, tem Jesus de pé, olhando para nós, nos aguardando, para nos chamar de bom filho. Venha para o gozo do seu Pai. E diante de uma revelação tão maravilhosa, Estevão faz algo que a gente não tem condição de conceber tão bem assim. Ele vê Jesus de pé. Ele vê os homens prontos para apedrejá-lo, já jogando as suas pedras. O que ele fala? Ele pede vingança? Ele demonstra amargura? Não. A graça que ele recebe do Senhor transborda. Enquanto as pedras o atingem, ele se ajoelha. Em seu último fôlego, ele ora pelos seus assassinos. Senhor,
não lhe impute este pecado. Só quem vê o Salvador de pé, cheio de graça, pode oferecer graça aos seus assassinos. Jesus fez isso também. Mateus 23 diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, desculpa. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A resposta de Deus ao ranger de dentes no mundo não é o grito de vingança, mas é um céu que se abre, é a presença que acalma, é a ousadia que fortalece, é a revelação que redimensiona, um Salvador que se levanta para acolher e um perdão que liberta. Esse é o Evangelho em ação. A resposta de Deus ao problema do pecado, meus irmãos, não é vingança, não é a morte do mal, é a graça, é o perdão. A boa notícia é que o céu não é indiferente, o céu não está em silêncio. Diante do pior dia da humanidade, o Senhor se revela, o Senhor se mostra. Que bom que esse texto termina aqui. Mas ele não termina só na vida de Estevão. Ele também faz sentido para nós agora. Ele também faz sentido para a nossa vida. Porque o mesmo céu que abriu para Estevão não voltou a se fechar. E Jesus, que se levantou para receber o primeiro mártir da igreja, não está mais sentado. Ele continua de pé. A visão de Estevão não é um evento único, mas é uma janela aberta. O Senhor que se levantou continua de pé. Talvez você tenha se identificado nos problemas, sendo aqueles que recebem pedras. A pedra do diagnóstico, do luto, da ansiedade, da calúnia. Talvez você se sinta sozinho, injustiçado, talvez até abandonado por Deus. Jesus não está sentado alheio à sua dor. Esse texto nos mostra a fazer como Estevão fez, olhar para o céu, fitar os olhos no céu, porque o Senhor, o nosso Salvador, está de pé por você e por mim. Ele está com você do lado da cama do hospital. Ele está com você no momento da perda. Ele está com você na crise do pânico. Nenhuma provação nesse mundo passa desapercebida por Cristo. Você não está sozinho. Mas, talvez ainda de forma mais desconfortável, você tenha percebido também que é uma pessoa orgulhosa, que é uma pessoa cheia de fúria. Talvez você tenha imaginado, falou assim, eu não sou o que toma pedras, eu sou o sinédrio. Tem uma boa notícia para você também. Jesus continua de pé, e ele que está de pé foi pregado na cruz e morreu para pagar pelos pecados. Ele morreu para pagar pelo seu orgulho, pelo nosso orgulho, pela nossa resistência ao Espírito, pela nossa fúria, pelas nossas mentiras ou meias-verdades, pelos nossos ranger de dentes. A visão, ela não apenas consola, mas ela também é um convite ao arrependimento. Jesus continua de pé, te convidando a se arrepender. E se você já se arrependeu, ou se você vai estar se arrependendo e ainda espera uma mudança, saiba que nós temos um Salvador que morreu por nós, e isso muda tudo. Nós podemos então encontrar paz diante das dificuldades. Lembram do rosto de anjo de Estevão? Aquilo não era negação da realidade, era a paz que vem de Deus. Nós, sem sombras de dúvidas, podemos também ter a paz
que excede esse entendimento. Nenhuma pedra desse mundo, ainda que voa para te acertar, tem o poder de esmagar a sua alma, se você tem o melhor advogado, se você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O que podem tirar de você, o que você pode perder, se a sua esperança está no alto. Não tem nada a perder nesse mundo. É somente Cristo que pode nos dar essa paz. Mas Ele dá quando nós olhamos para cima, quando o nosso olhar é vertical. O nosso comportamento também pode ser transformado. O nosso orgulho pode ser quebrado. Você pode ser uma pessoa egoísta, você pode ser uma pessoa teimosa, você pode ser um daqueles que, se tivessem lá atrás, teria no grupo que matou Jesus. Pode ser, mas você também recebe perdão. E a graça de Deus, ela nos humilha, ela derrete essa natureza. Cristo nos transforma em pessoas longânimas. Longanimidade é o oposto da fúria. O ranger de dentes é a reação instantânea da carne contra a contrariedade. A longanimidade é a resposta sobrenatural do espírito, que aprendeu a absorver ofensa, a sofrer o dano, a olhar as coisas por essa perspectiva maior, a ter uma visão do céu, que nos capacita a, inclusive, perdoar as pessoas aqui nesse mundo. E olhar para o céu, olhar para cima, nos faz ter uma perspectiva diferente da morte. No original, na nossa versão, está que Estevão morreu. Na versão do grego, a palavra é um pouco diferente, dá uma ideia de que ele adormeceu. É uma ideia mais branda da morte. E é estranho pensar nisso, né? Adormecer diante de uma execução tão brutal. É que a graça nos assegura que a morte para a gente não é o ponto final. É a volta para casa, para os braços do nosso Salvador, que se levanta para nos dar boas-vindas. Estevão não é apenas uma história antiga. Ele é a forma... a história de Estevão não é uma história antiga apenas. É uma nova maneira de viver. É a cura para o nosso coração de pedra e a esperança para aqueles que sofrem. E quando as pedras voarem contra você, quando a injustiça bater na sua porta, quando o seu orgulho encher o seu coração, quando você for tomado de fúria, eu tenho uma pergunta que você tem que pensar nessa hora. Para onde vai o seu olhar? Para o horizontal ou para cima? Não fixe os seus olhos nas pessoas. Não fixe o seu olhar no que é desse plano. Olhe para o céu. Veja, o Senhor está de pé, aguardando a nossa volta. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude diante de uma situação tão difícil como essa. Nós somos falhos, nós somos pequenos. Pai, nós nos perdemos, ó Pai, no nosso coração. Pedimos que o Senhor nos transforme. Que a gente possa, Senhor, olhar para o céu, olhar para o que vem de cima, olhar para a nossa esperança, para que a gente tenha certeza a cada dia que nós temos um Salvador que nos espera, que quando fecharmos os nossos olhos aqui, receberemos, Senhor, a herança de Deus, voltaremos para casa, estaremos no colo do nosso Pai, esperando, Senhor, os nossos irmãos chegarem. Que o Senhor cuide de nós e nos transforme. Em nome de Jesus. Amém.